esse medo de falar. Tem gente que trava, né? Tem gente que ele trava ali, ele não consegue falar, e nós vamos explorar um pouquinho algumas coisas para ajudar você para esse momento. Às vezes você está lá com as crianças, é uma linguagem que você vai usar para falar com crianças. Você vai falar com os jovens, você tem que saber a linguagem que você vai falar com os jovens. Vai falar com as mulheres, tem uma linguagem para falar com as mulheres, com os homens, enfim. Tem uma linguagem para quando você dá aula, tem uma linguagem para quando você prega, entende? Toda essa... entender um pouquinho desse lado. E isso você vai levar também para a sua vida profissional. Porque você tem que se comunicar com as pessoas no seu trabalho. Seja numa reunião, seja às vezes em falar para a pessoa aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, se comunicar bem. Porque antigamente a gente ouvia as pessoas dizer assim, eu sou responsável apenas por aquilo que eu falo. Você já ouviu gente falar isso? Verdade ou não é? Não, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Mas não é verdade. A gente também é responsável por aquilo que as pessoas entendem o que nós estamos falando. Se nós não falarmos de uma forma certa, que a pessoa entenda certo ali, ela pode entender qualquer outra coisa e ela vai dizer que foi você que falou. Entende? Por quê? Porque você não foi direto naquilo que você precisava falar. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor isso hoje, como é que nós podemos fazer. Então vamos lá. Técnicas eficazes para falar em público. Hoje vamos explorar diversas técnicas essenciais que podem aprimorar suas habilidades de comunicação ao falar em público. Essas estratégias são fundamentais para cativar, envolver sua audiência, garantindo uma apresentação mais impactante e eficaz. Você vê, irmão, às vezes você já viu muita gente tirar sarro do pastor, porque às vezes o pastor usa algumas coisas assim, fale para o irmão que está do teu lado, repita comigo isso. Você sabe por quê ou não? Pergunta para o teu irmão, você sabe por que o pastor faz isso ou não? E não sou somente eu que faço isso. 99% dos pastores fazem. Ou estou sendo até generoso, porque eu poderia falar que 100% dos pastores fazem. Por quê? Porque há um estudo que nós prestamos atenção naquilo que está sendo comunicado, falado, nós realmente prestamos atenção 8 minutos. 8 minutos você tem a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Depois você tem que fazer alguma coisa, falar, ele voltar a falar com outra pessoa, para ele voltar a falar com você, senão você perde a atenção dele. Aí ele vai voar, ele vai, sei lá, para a China, para qualquer outro lugar em pensamento, mas não vai estar mais ouvindo aquilo que você está falando. Então, de vez em quando, você vai ouvir o pastor, ou aquele que está aqui falando, olha, fale para o irmão que está do teu lado. É exatamente para quando você voltar tendo ou dando a atenção, volta de novo para o pastor naquilo que está sendo pregado. Então, eu sei que isso principalmente para os comediantes de hoje, que agora nós temos comediante gospel, né? Eles usam isso de mão cheia, mas são técnicas, ok? Vamos lá, Provérbios capítulo 16, no versos 3. Provérbios 16, versos 3. Dá uma olhada. Confia ao Senhor as suas obras e os teus planos serão estabelecidos. Quer dizer, nós precisamos confiar ao Senhor as nossas obras, nós precisamos falar para que os planos sejam estabelecidos. Primeira coisa que nós precisamos ter é um planejamento. Quando você vai falar, você tem que se preparar naquilo que você está falando. Você não pode chegar aqui... Por que o pastor, quando qualquer pessoa faz um esboço para pregar? Porque ele tem que saber, tem que ter uma ideia. Pastor, mas o Espírito Santo não tem que ter liberdade? Tem.
E o Espírito Santo tem liberdade, tanto quanto na hora quando você está preparando a mensagem, que é um momento onde você está falando com Deus, conversando com Deus, como também, se Deus quiser, em algum momento, agora aqui, mudar aquilo que Ele vai falar, Ele vai fazer. Mas o nosso papel é nos prepararmos. Então, você não pode chegar lá na sua reunião, que você vai fazer com o seu grupo, sem saber o que você vai falar, sem ter ali algumas anotações para você ter um trilho naquilo que você vai conversar. Porque vamos ser sinceros, acho que acabou. Vamos ser sinceros, a coisa mais ruim que tem é quando você vai participar de uma reunião na empresa. Libera isso para mim que acabou a bateria do outro. Você vai participar de uma reunião na empresa e o cara que está fazendo a reunião fica ali repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Sabe, vai e volta. É ruim ou não é? Quem já participou de reunião assim? É horrível. Você fala assim, poxa vida, o cara não para de falar. Por quê? Porque não houve um planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter uma reunião com a sua liderança, você vai ter uma reunião, seja um culto de jovens, uma aula para as mulheres, uma aula para as crianças, você tem que ter um planejamento. Você tem que colocar ali o que você vai fazer, o que você vai falar. Então vamos lá. Primeiro, domine o tema. Comece dominando completamente o tema que será abordado ou a função que será desempenhada. Isso é crucial para estabelecer confiança e credibilidade. Coisa mais ruim é você ver alguém falando sem conhecimento, sem ter estudado, sem saber do assunto. Então você vai falar sobre alguma coisa, estude sobre aquilo. Não chegue aqui para falar de qualquer jeito, não chegue aqui para falar, quando eu estou falando aqui, seja aqui ou no seu trabalho, você vai lá ter uma reunião, Digão vai lá ter uma reunião com todos os funcionários dele, porque a solda que eles estão fazendo está ficando porosa e está tendo buraquinho lá. O Digão tem que saber o que ele vai falar, como é que ele vai falar de alguma forma que eles entendam e que ele chegue para eles e fale assim, ó, assim não pode ficar, tem que ficar retinho, sem buraquinho, sem isso, sem aquilo, para que o cliente fique satisfeito. Sabe, irmão? Agora, se o Digão for lá, pastor, mas nem é a minha área, mas se você lidera, você pelo menos tem que ter um conhecimento. Precisa pelo menos procurar saber como aquilo acontece. Sabe? Para quê? Para que você possa falar com autoridade. Para que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Segundo, um roteiro e um estudo. Elabore um roteiro detalhado e estude cuidadosamente. Faça perguntas a si mesmo, antecipando as questões que sua audiência poderia levantar. Ajuste sua estratégia, se necessário, garantindo que sua personalidade esteja presente em seu discurso ou na execução. Sabe, irmão, se você precisa criar igual aqui, ó, você está com um roteiro de estudo hoje aí. Entende isso ou não? É um roteiro para você. Se conseguir, Adilson, liberar aqui para mim no retorno que esse microfone não está. Você está tendo um roteiro aqui de estudo. E aqui está colocado coisas que eu também, eu peguei, como todo mundo sabe, esse daqui é um material que era do pastor Alex, mas eu dei uma reformulada trazendo algumas coisas que são da característica da nossa igreja. Tinha coisas que são características da igreja dele, ok, ótimo, mas tem coisas que somos nós. Então você tem que olhar, fazer um ajuste, ajustar o público. Se eu tivesse crianças aqui para eu estar falando, e eu estivesse falando dessa forma aqui, seria muito difícil eles estarem dando atenção para mim. Se eu falasse algumas palavras, tipo roteiro, alguma coisa assim, de repente eles nem saberiam o significado disso. Então, eu tenho que saber, eu estou conversando, estou falando para quem?
Será que eles estão entendendo? Quais seriam as dúvidas que eles teriam naquilo que eu estou falando? Sabe, irmão, quando eu vou montar mesmo minha mensagem, eu já fico ali pensando, como é que eu vou fazer para que no final você entenda o que você precisa fazer? Sabe, eu como pastor, eu tenho que mostrar o caminho, eu tenho que mostrar o direcionamento. Você como líder é a mesma coisa para os seus liderados. E eu tenho dito isso para muita gente, sabe? Até o óbvio precisa ser ensinado. Até aquilo que a gente, pastor, imagina, você acha que na reunião eu preciso falar sobre isso? Precisa. Mesmo que seja óbvio, para que as pessoas entendam qual é o papel. Então, você tem que saber com quem você está falando. Pastor, estou falando com pessoas de nível de faculdade? Ok, é uma linguagem. Estou falando com um público aberto, que tem gente de faculdade, gente mais simples, é outra linguagem. Só estou falando com gente simples, é uma outra linguagem ainda. E não é demérito nenhum, irmãos. Isso. Por que, pastor, não é? Porque você vai fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está falando. Não é o que você quer falar, não adianta você chegar de eu acho que a Noêmia vai lembrar. Tinha um pastor, ele chamado Luiz Carlos Pinto. Você lembra dele, Noêmia? Não sei se o Máximo lembra dele também. Não sei se os mais velhos aí vão lembrar dele. Ele tinha um intelecto fora do normal. Mas, irmãos, quando ele ia fazer a oração, dava vontade, que na época nós não tinha celular, você tinha que ficar com um dicionário para entender o que ele estava falando. Porque a linguagem dele era tão surreal, ele tinha não sei quantas formações acadêmicas, que a gente ali não conseguia entender o que ele estava falando. Na mensagem, então, você olhava e falava assim, que lindo, que maravilhoso, que jeito lindo de falar, mas se você perguntasse para muitas pessoas, não entendiam o que ele estava querendo dizer por causa do tipo de linguagem. Então, não adianta você ser muito culto e achar que, não, eu vou falar bonito para todo mundo, achar que eu sou culto bastante, mas ninguém entender, não vale nada. Tudo aquilo que você disse não vai ter valor para as pessoas. Segundo, e aí serve para o Rodolfo, né? Pratique no espelho. Irmãos, eu por muito tempo, eu preguei para mim mesmo. Hoje eu não faço tanto isso. Mas já quando eu era mais novo, eu parava na frente assim de um espelho ou dentro do meu quarto sozinho e eu ficava pregando ali para mim mesmo, para aprender a ter um raciocínio em cima da fala. E ali você vai poder corrigir. Treinar diante do espelho é uma excelente técnica para corrigir postura, expressões faciais e gestos. Use esse método para detectar áreas que precisam ser melhoradas. Sabe, irmãos, tinha um pastor conhecido, amigo meu, que ele tinha uma boa mensagem, mas ele deixava todo mundo intrigado, porque ele ficava com o olho fechado o tempo todo, sabe? E aquilo ali me dava uma coisa, porque ele andava também no púlpito. Você falava assim, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, sabe? Então você tem que tomar esse cuidado. Se você se olha no espelho, você está vendo. Tinha um pastor uma vez que ele tinha um hábito de ficar na mão assim, sabe? Como posso dizer? Com um símbolo não muito legal. Acho que deu para entender? Aqui na mão, sabe? Ao invés dele ficar com a mão fechada ou com a mão aberta, ele tinha uma postura que quando ao invés dele apontar para a pessoa assim, ele apontava de outra forma. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Se não entendeu, eu tento ser mais dá para entender. E aí, poxa, não é uma postura legal. Você está entendendo? Então, quando você está ali na frente do espelho, você consegue se corrigir. Você consegue olhar e falar assim, opa, peraí. É igual tem muitas pessoas que têm tique. O tique do né? Tudo ele vai falar, ele termina a frase com né. Tinha um rapaz que fez teologia comigo, e aí ele foi pregar, a primeira vez ele pregou e ele falou tanto né,
que na segunda, os jovens da igreja não perdoam, irmão. Não pensa que é só agora. Não pensa que é agora que você vira meme, figurinha. Mas que os jovens não perdoam, isso desde quando eu era moleque. Aí eles contaram uma vez, o rapaz tinha feito mais de 100 vezes repetido a palavra né. Eles contaram, eles ficaram contando quantas vezes aquele rapaz pronunciava o né. Sabe, então você tem que ter essa coisa, peraí, já que eu estou falando em público, deixa eu melhorar, deixa eu ver o que eu estou falando que não é legal, que irrita as pessoas. Porque se você ficar toda hora, né, irmão, e não sei o que tem, né, isso irrita. Então você tem que tomar esse cuidado, fazer você fazer essas correções e esses ajustes. Terceiro, controle respiratório. Gerencie a ansiedade. Quer ver? Vou te explicar isso muito fácil. Abra sua Bíblia em Gênesis 119, Salmo 119. Eu vou pedir para duas pessoas lerem. Do 1 ao 5. Quem pode ler? Um pode ler para mim. Quem pode ler? Ok? Pastor, o senhor estava falando, era só para fazer a leitura, para entender o que se chama respiração. Eu ia pedir para outro ler, mas eu não vou pedir, porque senão de repente a pessoa pode ficar envergonhada. Mas tem gente que, eu vou pegar um texto qualquer aqui, ele vai ler, ele esquece que vírgula é para quê? É uma pausa, para você respirar, para você poder entender aquilo que você está lendo, para passar para a pessoa da forma certa. Imagine aqui, ó, eu pegar o texto que nós estamos lendo aqui e fazer assim, ó. Pratique exercícios de respiração para controlar a ansiedade e evitar ficar ofegante durante a fala. Manter a postura correta e controlar a respiração é fundamental para transmitir confiança. Até dói, verdade ou não, irmão? Até você fala, puxa vida, não entendi nada que a pessoa leu. Porque às vezes a pessoa ela fica nervosa e esquece que ela tem que ter um controle da ansiedade, um controle de respiração, sabe, de olhar, vai ler o texto, fala assim, pratique exercício de respiração para controlar a ansiedade e evitar ficar ofegante durante a fala. Manter a postura correta e controlar a respiração é fundamental para transmitir confiança. Você vê, ó, com pausa, com tranquilidade, com calma, igual a Ingrid também leu, com calma, com pausa, com tranquilidade, respirando. Tem gente que não respira nem para falar, irmão, e vai falando, chega no final, tá até ofegante, porque não para respirar, não para falar, não para falar pausadamente. A pastora, deve ter alguns aqui também, de vez em quando escutam YouTube, alguma aula no YouTube no 2.0. Quem que faz isso? Irmãos, não tem como entender aquilo lá. Para estudar, não. Pastor, o senhor entende o que ele está falando? Eu entendo. Mas falar que você vai prestar atenção e você vai aprender com aquilo lá, não tem como. Porque a dinâmica da fala do cara não tem respiração. Não tem tempo de pausa. No final você pode gritar em gol. Você está entendendo por quê? Porque não tem
respiração. Até 1,5, 1,75 ainda dá para você ver a pessoa falar pausadamente, com tempo de respiração. Então a gente tem que fazer isso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque vai fazer bem para você até na sua empresa. Quando você se comunica bem com as pessoas, quando elas entendem aquilo que você está falando, você vai ser um cara mais bem-sucedido, porque hoje a grande dificuldade das pessoas é de se comunicar com outras pessoas. Tem gente que às vezes vai dar um feedback, vai falar alguma coisa para a pessoa que não foi, até que às vezes foi bom, ou o cara fez certo, mas o jeito dele falar é tão errado que você parece que ele está xingando. Eu tinha um gerente de uma empresa que eu trabalhei, italiano. Se você não conhecesse ele, você falava que ele estava brigando com você o tempo inteiro. Que ele gritava, ele falava alto, gesticulando. Eu vou dar uma colher de chá, porque ele é italiano, então tem uma coisa meio que cultural. Mas nós aqui não somos assim. Se você começar a falar alto, gritando, não ter esse tempo de pausa, as pessoas vão olhar e falar, mas peraí, o cara está dizendo? O que a pessoa está dizendo? Entende? Quarto, a importância da postura corporal. Liberação de tensão. Faça alongamentos para liberar a tensão corporal e garantir uma postura firme. Lembre-se, sua postura reflete sua confiança, influenciando diretamente na maneira como sua mensagem é transmitida. Imagina, irmão, se eu ficasse aqui assim, sempre com a cabeça baixa, com medo daquilo que está falando, você vai olhar e vai falar assim, mas o que é que está acontecendo ali? Sabe, então a postura sua também fala muito daquilo que você está dizendo. Se você conhece do assunto, se você sabe. Imagine o Digão chegar lá para os funcionários lá e falar assim, olha, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito. Os caras não vão fazer nada. Agora se ele chegar lá e falar assim, ó, o negócio é assim que faz. É assim ou não é, Wellington, lá no seu trabalho? Quando você foi aprender, você foi virar, quando você foi virar açougueiro, você aprendeu lá a função. Se o cara chegasse para você e falasse, olha, eu acho que é assim que faz. Irmãos, ontem eu fui no médico. Eu nem tomei o remédio que o médico mandou eu tomar, porque eu falei assim, rapaz, não sabe nem o que ele está falando. Sério, por quê? Por uma atitude dele. Ele ficou sentado, ele perguntou para mim o que eu estava sentindo, até aí tudo bem. Ele falou assim, você já sentiu isso outra vez? Eu falei, já. Aí ele falou assim, o que era quando você sentiu? Eu falei, era isso. Ele falou, então vamos tomar remédio para isso. Eu falei assim, o senhor não vai fazer um exame? Aí eu não aguentei, né? A hora que ele já estava prescrevendo o remédio para eu tomar, sem fazer nada. Eu falei, o senhor não vai fazer um exame, nada, já vai mandar eu tomar esse remédio forte? Aí ele parou assim para mim, vamos tirar um raio-x então. Eu falei, tá de sacanagem comigo. O senhor está de sacanagem comigo. Entende, irmão? Porque não transmitiu confiança. A gente tem que aprender que quando a gente fala, a gente tem que transmitir confiança para as pessoas. E a postura do nosso corpo fala muito. Fala muito daquilo que você está passando. Se você tem confiança, se você sabe o que você está falando. Então, a postura do corpo também vai lá, né? Enche o peito, cabeça para frente. Também não fique daquele que fica falando, olhando para cima, que daí você parece soberbo, que os outros não sabem nada. Isso também não é legal. Uma postura sua do corpo, de olhar nos olhos da pessoa, dela poder estar ali. Para quê? Pastor, isso vai fazer com que a pessoa... você está manipulando a pessoa? Não, irmão. Jamais trabalharíamos dessa forma. Só estou falando aqui de uma forma que aquilo que você está falando vai fazer sentido para a pessoa que está recebendo. É simplesmente para que ela entenda de fato aquilo que você está falando. Não o que ela pense, o que ela imagine, o que ela acha, qualquer coisa nesse sentido. Mas que de fato ela olhe e fale assim, não, ele sabe o que está falando. Amém ou não?
Amém ou não? Movimentação. Agora, só para voltar um pouquinho. É bom, sabe, tem gente que antes de falar em público tem que ir lá dar uma alongada, sabe, dar uma respirada fundo, até para você acalmar um pouquinho e poder ir na certeza. Movimentação estratégica. Evite gestos involuntários. Evite ficar parado ou realizar gestos involuntários. Movimente-se intencionalmente para manter a atenção da audiência, mas com proposição e direção. Irmão, sabe, tem que saber falar. Igual, a pastora tem me cobrado, porque eu ando bastante, certo? Eu vou tentar andar menos, é uma coisa que eu vou melhorar. Não é que eu não possa andar, mas eu preciso andar um pouco menos. Mas tem gente que tem uma outra dificuldade, então ele não sabe falar com a mão dele fala completamente inverso daquilo que ele está falando. Então ele vai falar assim, olha, aquele rio pequenininho, mas isso não é rio pequenininho, você entende? Isso aqui é um rio grande, você está falando de alguma coisa grande, rio pequenininho é pequenininho. Então seus gestos têm que condizer com aquilo que você está falando, porque senão causa na pessoa uma desatenção, causa na pessoa uma inconsistência. Ela vai olhar e vai falar assim, mas peraí, é grande ou é pequeno? E aí a cabeça não recebe da forma melhor. Então, saiba gesticular. E não fique, sabe, aqueles gestos muito fortes assim, que atrapalham a atenção da pessoa. Pausas estratégicas, reforço e assimilação. Incorpore pausas estratégicas para permitir que o público assimile as informações. Isso também ajuda a evitar bloqueios mentais e mantém a estrutura da apresentação. Sabe, de vez em quando dá aquela paradinha de falar. Né? Igual agora. Entende? Você faz aquele silênciozinho para quê? Para que a pessoa pare, pense, reflita. Preste atenção naquilo que está fazendo. Sétimo, objetividade e descontração. Eu comecei fazendo isso aqui. Falei assim, ó, vou trazer o Rodolfo para falar. Todo mundo já deu risada. Em compensação, o Rodolfo já ficou assim, né, assustado. Então, às vezes você faz algo descontraído. Agora, ser descontraído, irmãos, não queira ser aquilo que você não é. Amém ou não? Vou dar um exemplo. Cláudio Duarte. Ele é engraçado demais, é ou não é? Eu nunca vi um cara tão engraçado. Eu acho que ele é mais engraçado que a maioria dos comediantes que a gente vê aí evangélicos. Às vezes eu choro de dar risada numa mensagem dele e às vezes eu fui num evento de coisa e não dei tanta risada como às vezes eu dou risada no Cláudio Duarte. Mas isso é quem ele é. Você entende? É a forma dele. Se eu viesse aqui para o culto e tentasse pregar da forma dele, não ia rolar. Você entende? Por que não ia rolar? Porque eu não sou daquele jeito. As coisas não iam acontecer bem, porque as pessoas iam falar assim, não, esse não é meu pastor. Sabe? Meu pastor não é comediante, assim, não tem esse viés da comédia, ele não é forte nisso. Às vezes ele faz. A pastora já é mais, a pastora tem umas piadas muito boas, né, que só ela dá risada. Eu tenho que ser assim, ó, eu só jogo no ar. Eu não sou um cara que se eu contar uma piada aqui, você não vai dar risada, porque eu não sei contar piada, não é do meu perfil. Então eu faço algumas coisinhas que descontraem para criar um ambiente mais gostoso, um ambiente melhor, mas não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou. Não adianta eu querer ser um Cláudio Duarte da vida e fazer aquelas coisinhas que ele faz, você vai olhar e vai falar assim, mas o que é isso? O que está acontecendo? O pastor está passando mal ali em cima? Então, saiba quem você é. Saiba usar da descontração em cima da sua personalidade. Seja claro e objetivo desde o início, mantendo o interesse da audiência. Adicione momentos leves e descontraídos, usando humor, com moderação para envolver e manter a seriedade do assunto. Então, assim, seja
Não fique dando volta no mesmo assunto e andando e vai, que é muito desgastante para a pessoa que está ouvindo. Não seja direto. Ah, pastor, mas era para eu dar uma palavra para os jovens e a palavra era para ser 40 minutos, mas eu não consegui. Eu só tinha 20 minutos, vou ficar enrolando os outros 20 minutos. Não, irmão. Se a sua palavra era 20 minutos que você tinha para dar, dê isso. Agora, uma coisa que eu aprendi é a seguinte: se você vai dar um estudo de 1 hora, prepare um estudo de 1 hora e meia. Se você vai dar um treinamento de 40 minutos, prepare um treinamento de 1 hora. Então, vá um pouco mais além, porque é mais fácil você cortar do que você ter que inventar. Então, você tem mais coisas para você falar e aí você faz uma análise aqui, ó, vou deixar de falar isso pela questão do tempo, do que você fala assim, poxa, vou ficar aqui enrolando, e o público lá percebe. Quem está te ouvindo percebe que você está enrolando, e aí você fala assim, e a pessoa já perde toda a atenção. Então, sabe, prepare algo mais para você fazer menos do que enrolar as pessoas, ok? Já falei um pouquinho sobre isso, elimine os vícios de linguagem, clareza na comunicação, evite vícios de linguagem substituídos por pausas estratégicas. Treine o seu discurso para evitar a dependência desses vícios. Então, tipo, como eu falei, tem gente que fala né. Então, na hora que você fosse falar né, para de falar, fique quieto, mas não fale o né. Dê uma pausa para a sua cabeça e tirando esses vícios. 9, utilize. Lê aí para mim quem fala inglês aí. É isso que ela disse. Ela falou baixinho, eu não ouvi direito, mas vocês ouviram. Story, legging, telling, isso aí. Então, storytelling, isso é a habilidade de contar história utilizando o enredo elaborado, narrativo envolvendo recursos audiovisuais. Duas coisas que ele está falando aqui. Uma coisa que o próprio Cristo nos ensinava. O que Cristo fazia? Falava por parábola. O tempo todo, Jesus falava por parábola para as pessoas. De vez em quando eu não conto umas historinhas aqui, eu tiro algumas historinhas para contar para quê? Para a pessoa poder assimilar melhor aquilo que você está dizendo. Você pode também usar o telão, como áudios ou até o visual, falando assim, olha, aqui e tal, para poder manter. E aqui está ali, eu não vou ler porque o horário já está avançado, mas Lucas capítulo 8, do 4 ao 15, fala sobre a parábola do semeador. E Jesus estava ensinando as pessoas ali. Aí ele conta uma história para fazer muito mais fácil as pessoas entenderem aquilo que ele estava falando. Então, isso é uma ferramenta que você pode usar. Às vezes você precisa falar algo para a pessoa e você está vendo que eles estão com dificuldade. Conte uma história. Faça uma parábola para que eles possam entender melhor. Engajamento pela narrativa. Contar histórias é uma ferramenta poderosa para engajar seu público. Procure conectar-se emocionalmente com sua audiência por meio de narrativas relevantes. Quer dizer, faça dessa história algo que vale a pena para a pessoa ouvir. E último, conheça a sua audiência. Interatividade e conexão. Identifique e interaja com seu público. Adapte sua linguagem e estratégia de acordo com quem está ouvindo, estabelecendo uma conexão genuína. Falei já isso. Essas técnicas são fundamentais para aprimorar suas habilidades de falar em público. Pratique-as regularmente para obter um maior domínio e confiança. Em suas apresentações, lembre-se, o objetivo é transmitir sua mensagem de forma clara, impactante e memorável. Pastor, o que é memorável? As pessoas lembrem depois. Entende? Então, irmãos, nós como líderes, estamos direcionando pessoas. Então nós precisamos dar a elas o quê?
um direcionamento. Para elas serem direcionadas, elas precisam lembrar. Então, o que nós estamos falando precisa ser claro, precisa ser impactante e precisa ser memorável. Precisa ser de uma forma que amanhã ou depois ela lembre. Ah, pastor, eu não lidero nem na empresa, eu não lidero nem na igreja ainda, amém? Ainda você não lidera, mas você lidera na sua casa. Você lidera a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. E olha, quer que eu fale uma coisa para você? Tem muito casal brigando porque não sabem se comunicar, não sabem falar, não sabem conversar, não sabem dizer aquilo que gosta, que não gosta, de uma forma que a outra pessoa entenda. Só sabe falar gritando, brigando, discutindo, falando de uma forma que os outros não consigam entender. E aí não resolve. Amém? Se coloque em pé, meus queridos. Nós vamos cantar uma canção. Agora, lembre-se disso. Na sua casa, treine. Treine, você vai fazer. Vamos cantar uma canção? Treine na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você vai vir. Vou pegar a Noêmia. A Noêmia vai dar aula aí da mulher única. Então, quando. Eu sei que a Noêmia já até deu essa aula, então ela já sabe a matéria, mas você treine, pega lá o material, leia em voz alta, faça perguntas no texto que a pessoa vai te fazer. Tente pensar com a cabeça das pessoas. Agora se prepare. Ninguém preparado é pego de surpresa. Você só é pego de surpresa se você estiver despreparado. Amém? Amém ou não? Agora, só que aquilo que eu tenho dito todas as vezes, se tem uma coisa que não pode faltar em nenhum líder, é a presença de Deus. Porque você pode falar bem, você pode ser até um cara comunicativo, mas quem convence ainda continua sendo o Espírito Santo. Quem ainda continua fazendo a obra é o Espírito Santo. Nós podemos ser uma ferramenta mais bem preparada, mas quem convence as pessoas daquilo que deve fazer é o Espírito Santo. Amém? Eu vou pedir para que você faça. Vou fazer diferente hoje. Vamos fazer um grupo dos homens e um grupo das mulheres para orarem junto, para buscarem a Deus. Mulheres de um lado, os homens do outro. E aí, vocês orem. Vamos orar. Pega uma aí. Sabe, tem alguma aí? Não. Não existe nada melhor. Lembra dessa? Não existe nada melhor do que ser